Bom, hoje a gente vai dar uma revisada geral em todo o conteúdo que foi dado desde o começo dessas aulas do projeto Diversidade em Pauta. Eu vou arrumar as coisas aqui, enquanto as pessoas não chegam na nossa reunião. Aqui. Oiê! Oi, amiga, cheguei. Tava atualizando o meu repertório de fotos também. Ai, olha só. Tá, como tu tem pouquinho tempo, a minha ideia, eu vou fazer uma revisão rápida de parte do conteúdo, de metade do conteúdo do que foi apresentado já no projeto, tá? E aí tu vai fazendo as suas anotações, vai me interrompendo. Eu vou ligar, eu não vou estar me vendo, tá? Qualquer coisa, me chama no zap. Ou eu acho que quando também quando tu me chamar no chat eu consigo, cai uma notificação, né? Sim. Tá. Eu preciso desligar meu microfone, será? Não, pode ficar com o microfone ligado, que daí, tipo, a gente vai falando, tu vai me interrompendo também. Tá. Tá vendo? A apresentação tá em tela cheia? Não tá em tela cheia, peraí, deixa eu colocar. Foi. Não, a minha apresentação tá na tela cheia ou tu tá vendo o PowerPoint? Tô vendo o PowerPoint. Vamos ver. E agora? Ainda. Tá na tela cheia? Não. Meu Deus. Que estranho, porque eu coloquei... Se começar a ter mandar ou não? E agora? Agora sim. Eita! Então... A dona Ana vai participar também da nossa aula? Vai, gente, mãe. Eu vou dar o outro, se falar um pouco, daí já vou chamar e já vou ter que sair do amor. Tá bom, Bem, tá. querida. Tá bom. Olha só. Então, como eu acho que essa primeira parte da aula tava na aula da primeira que tu participou da aula de pertencimento. Porque a ideia desse projeto todo é a gente trocar histórias, né? Tipo, trocar histórias e conhecer histórias, tanto através das palavras e desenho, focando na linguagem artística, né? Pra ficar mais fácil. Então a nossa jornada é olhar para o mundo e para o nosso espaço de uma maneira criativa. É aprender a perceber as coisas que estão na nossa volta, né? A fazer coisas de acordo com a identidade do lugar que a gente pertence. Então as boas-vindas. Eu vou me apresentar rapidinho aqui. Vou pular algumas partes, né? Como é a revisão. Enfim, trabalho com ilustração, com projetos criativos. E as minhas paixões, que são viagem e construção, porque sempre, eu tava falando assim, sempre que a gente fala sobre a gente, quando a gente fala sobre coisas que a gente gosta, as coisas fluem mais fácil, né? A gente consegue ter mais propriedade pra falar sobre coisas que são parte da nossa essência. Então todos os sonhos, eu começo sempre falando sobre sonhos que eu tinha quando eu era criança, que era ser cigana, que era ser caminhoneira, e todos esses sonhos eles reverberam até hoje nas escolhas que eu faço
que eu fiz na minha vida adulta. E se cada um olhar para a sua vida agora, vai conseguir encontrar na criança que um dia foi algumas coisas que fazem parte da pessoa que tu é hoje, né? Se tu olhar para o teu passado. E quando a gente trabalha com criança, é legal fazer alguns exercícios para despertar nelas essa vontade de anotar e desenhar e de fazer planos para o futuro, né? Uma atividade legal seria uma cápsula do tempo, onde a criança pudesse escrever coisas que fazem parte da vida dela hoje, né? O que ela sonha, o que ela quer ser, o que ela espera do mundo, e uma carta para ela no futuro também, né? Então, sempre contando o momento atual, onde eu estou e o que eu quero, o que eu imagino para o futuro. E nessa cápsula do tempo, dá para até recortar uma notícia de algum jornal, assim, qualquer notícia, só pra recordar depois da data, de quando foi isso. E essa cápsula do tempo dá pra fazer de uma maneira... Deixa eu voltar aqui pra minha câmera. Essa cápsula do tempo dá pra fazer de uma maneira assim, tipo, de uma garrafinha, pega uma garrafinha de long neck, alguma coisa de vidro e que possa ser vedado bem, porque daí tu pode sugerir pra criança enterrar isso, né? E tanto, eu falei mais de criança, mas até é um bom exercício pros adultos, né? Porque às vezes quanta coisa que a gente deixa de relembrar mesmo. Hoje eu tava fazendo um exercício, mexendo nos diários, assim, que, né, sempre gostei de escrever e tal. E aí é muito legal a gente olhar pra quem a gente era, né? O que eu tava fazendo naquela época, quem é que eu... E claro, tu vai se encontrar, tu vai rir, tu vai se achar meio bobo. Mas é muito massa, assim, porque fez parte de ti, da tua história. Então, um exercício de criatividade nessa coisa sobre a apresentação, e fazendo essa conexão com a minha apresentação, é fazer uma cápsula do tempo nessa visão, assim, dar essa liberdade para as crianças imaginarem como vai ser o futuro, mas também o que elas pensam agora, o que elas querem agora, onde é que elas estão, o que elas estão fazendo, o que elas gostam, que brincadeira que elas gostam de fazer, sabe? Eu vi hoje de manhã um tweet que era assim: saudades de quando a minha mãe me acordava pra ir na escola, me acordava e dizia que não ia ter, que não era pra mim ir na aula, porque tava chovendo. E aí eu ligava a TV e via Tom e Jerry a manhã inteira. E, meu Deus, só de ler isso aí me despertou várias coisas e várias lembranças de quando eu era criança e aconteciam umas coisas assim. E isso é um gatilho, tipo, na minha vida e na vida de outras tantas pessoas, né? E tu, da mãe dizer, não, hoje não precisa ir na aula. Que massa. Quer falar alguma coisa? Porque eu tô aqui, ó. Não, eu não queria ir na aula amanhã. Não queria ir na aula, mas eu sou a prof. Agora. Tá. Mas, então, nessa coisa da apresentação, eu não sei, quando tu vai se apresentar, o que tu costuma dizer? Tu tem algum textinho decorado, alguma... Tu sente medo dessa apresentação? Não tenho nada decorado, assim, na verdade, quando eu me apresentei pra ele, falei mais da minha vida particular, né, enquanto família, levei umas fotos nossas e falei que eu queria ser professora desde criança, assim, profissionalmente não espalhei muito, assim, questão de sonhos, essas coisas, eu não... Mas tu já fez uma apresentação diferente porque tu se colocou no lugar enquanto, não só como professora que tá ali naquela missão de passar algum ensinamento, mas tipo, de uma amiga, né? Tu contou coisas pessoais, tu mostrou fotos, tu levou coisas que eles, para que eles pudessem conhecer quem tu é de verdade, né? Sim. E eu acho que essa humanização nas apresentações que faz muita diferença. Porque quando tu vai fazer cursos depois de adulto, quando chega no momento de tu ter que se apresentar, por exemplo, as pessoas elas acabam se limitando às vezes a falar sobre as suas profissões, né? Tipo, olha, eu sou fulana e eu trabalho com isso. Como se tu não tivesse outros sonhos, outros desejos, como se a tua vida se limitasse só àquilo que tu faz, àquilo que tu produz. E tu não é só aquilo que tu produz.
por exemplo, tu não é só a Alana prof, né? É a Alana mãe, é a Alana irmã, sabe? Tem várias facezinhas, assim, que a gente tem que se libertar mais e contar. Eu acho isso pro mundo, assim, pra dar uma humanizada na hora das apresentações e pra tu não ser só aquilo que tu produz, assim, aquilo que a sociedade quer que tu produza. Mas eu acho que essa ideia da cápsula do tempo seria bem nessa pegada para as crianças, para as crianças daqui depois de um tempo, assim, elas relembrarem certas coisas. E conseguirem fazer a conexão, assim, até depois de um tempo, depois de adulta, quando elas vão ler essa cartinha, tipo, nossa, eu queria isso, não, eu queria aquilo, fui para um caminho diferente, ou fui para a mesma coisa que eu imaginava. Sim. Então, bem legal, eu gostei dessa ideia. Outra dúvida que eu tenho, assim, Ellen, tu sabe que eu não tenho nenhuma prática com desenho, pintura e essa parte, assim. E eu queria passar uma coisa um pouco melhor pra eles, né? Aí, tipo assim, até pra gente começar, pra depois a gente chegar naquela arte final, que vai ser a arte que vai pra semana, então, lá da cultura, pra que eles já tenham treinado um pouquinho essa parte do desenho, da pintura, entende? Eu não sei, que eu comentei contigo daqueles lápis que viram aquarela, não sei se funciona. Lápis aquarelável. Super funciona. Eu uso também, tipo, e eu acho que é uma coisa mais acessível, né? Mas pra tu começar a trabalhar com uma turma, assim, pra tu começar a trabalhar essa questão do desenho, da liberdade, em primeiro lugar, tu já tá fazendo certo, tentando buscar algum material que eles vão se adaptar, que custe barato, assim, mas tu tem que tirar um pouco de medo do teu medo também, sabe? De, eu vou mostrar alguma coisa técnica, alguma coisa certeira pra eles. Porque a partir do momento que tu vem com uma técnica talvez engessada, tu vai estar limitando a criação deles, porque tu tem essa bagagem, assim, esse medo de ousar nas artes. Né? Porque não tem, eu sempre falo assim que não tem uma coisa, não tem um desenho feio, um desenho bonito, uma técnica específica. E aí, eu acho que essa segurança, se tu trabalhar nisso e começar a passar essa segurança para as crianças, elas também vão deixar as coisas fluírem. A gente vai ter que ter uma teoria, vai ter que ter um pouquinho de técnica, assim, né? Porque, enfim, a parte teórica é super importante. Tu tem que conhecer a teoria para depois desenvolver o teu lado mais artístico, o teu dom, assim, tipo, eu uso o exemplo aqui da casa, assim, tu tem que conhecer mínimas coisas dos conceitos de como construir uma casa para depois fazer do teu jeito, né? Mas eu acho que é isso, escolhe uma técnica, tipo, delimita essa técnica, mas deixa as crianças livres e tu também fica mais livre. E sempre começar a trabalhar a partir de uma referência, né? Porque se eu falar pra ti, assim, desenha um jacaré. Tu já viu jacarés, tu já viu imagem de jacaré, tu já viu filme que tem jacaré, mas de cabeça às vezes tu não vai lembrar. Por isso que sempre quando a gente vai fazer algum projeto de desenho, a gente tem que ter alguma referência de imagem. Capaz, amiga? Não, sempre quando a gente vai fazer alguma coisa, se tu vai pedir pras crianças assim, desenhem uma casinha. Tá, tu já viu 1000 casas. Só que se tu tem uma imagem, né, uma foto de uma casinha, é mais fácil para que elas tentem observar como é que é aquela casinha e consigam reproduzir a partir do desenho delas, sabe? Então, eu não sei qual que é a tua ideia de... Tu vai trabalhar sobre a questão dos lugares, é isso? Como eles moram no interior, eu quero começar com esse pertencimento àquele lugar do interior. E como a Semana de Cultura e Arte ela é mais expansiva em questão à cidade, a história da cidade, e daí depois, mais pra frente, eu quero trabalhar algum espaço da cidade que eles sentem que eles pertencem àquela cidade, enfim, né? De repente até um passeio lá na cidade, que a gente tem uma praça bem bonita e tal, né? Uma coisa assim. Tá. Então eu acho que a primeira coisa que tu deve fazer até essa cápsula do tempo pode ser algo relacionado também ao lugar, enfim. Mas a primeira coisa que tu tem que fazer é pedir pra eles listarem
Não chega com o processo mais difícil. Ai, vamos fazer essa obra de arte. Começa a introduzir a arte aos pouquinhos, pensando assim, me citem 3 coisas que vocês gostam do lugar que vocês vivem. Sabe? Faz uma listinha, não precisa delimitar também quantas coisas. Mas primeiro, faça uma listinha das coisas que vocês gostam sobre o lugar que vocês vivem. E aí, a partir dessa lista, depois tu vai olhar para cada listinha e pro que cada um respondeu e vai conseguir pensar em algo maior, em transformar aquilo lá em algum trabalho artístico. Porque, por exemplo, assim, alguém vai responder que gosta... a gente falou em aula sobre os passarinhos, né? Então alguém vai responder que gosta do lugar onde mora, gosta de observar os passarinhos. Então, através disso, tu pode instigar a criança, então o teu trabalho vai ser focado nos passarinhos que tu encontra na tua casa. Porque seria legal também, nessa questão do pertencimento, trabalhar, vai dar mais trabalho, assim, mas fazer projetos diferentes para cada um. Não colocar um tema. Porque o pertencimento é isso, é um olhar para si. Tu não vai dizer, olha, vamos fazer um desenho de passarinho. E todo mundo vai desenhar o passarinho, por exemplo. Porque às vezes tem alguma criança que para ela não vai fazer sentido. Que para ela o que ela mais gosta é o pôr do sol. Ou é brincar com o cachorro. Então tu vai trabalhar essas singularidades em cada criança. Porque vai ser bem mais fácil ela desenhar aquilo que ela gosta. O que vai fazer sentido pra ela. É que nem a gente enquanto adulto. Às vezes tu vê 1000 cursos pra fazer. Sabe? Tu quer fazer todos, mas tu vai escolher o que mais tu se identifique. Tu vai gostar daquele lá e tu vai querer saber mais sobre aquele tema. Tu vai se interessar mais. É bem mais fácil a gente ir pelo caminho das coisas que a gente gosta. E como tu... vai ter a parte da técnica, né, da aquarela, mas eu acho que tu poderia ir por esse caminho, sabe? Primeiro, ver com as crianças para que elas façam uma lista de coisas que elas mais gostam e que mais representem elas sobre os lugares. E aí essa lista, e pode ter, sei lá, não sei se vai trabalhar alguma redação, alguma outra coisa, porque tu pensa em trabalhar alguma redaçãozinha ou só, tipo... Mas é que depois, assim, da área da carruagem a coisa vai surgindo, né? E aí tem também trabalho com outras disciplinas, né? Uhum. Ah, tá. Vai ser uma coisa meio interdisciplinar. Pode ser. Não, mas eu digo assim que com a área da carruagem as coisas vão surgindo. Às vezes eu programo uma coisa no começo e ela se transforma, entende? Sei. Na verdade, eu estou começando a pensar, então não tenho nada muito programado ainda. Uhum. Então eu acho legal começar desse ponto, né, a partir da listinha das coisas, do que cada uma gosta e trabalhar nessa individualidade. Nessa questão do texto seria legal porque, exemplo, quando tu vai numa exposição de arte, sempre tu vai olhar um quadro, mas vai ter lá do lado uma explicaçãozinha. Quem é que fez aquela arte, ou quem é que fez aquela foto, enfim, onde é que a pessoa tava, o que era. Porque pra quem olhar, se depois vocês vão fazer uma exposição aberta pros pais, pra comunidade, é legal dar uma norteada, né? Explicar. Então a criança já vai começando nesse processo de lista e do texto pra argumentar. Eu dei um exemplo, não sei se tu estava nessa aula, mas sobre o artesanato identitário, que eu trabalhei uma vez com essas questões do artesanato e das pessoas produzirem artesanatos de acordo com o lugar que elas moravam. Foi um projeto que durou 1 ano e eu viajei por toda a serra com outras pessoas, né, para desenvolver esse trabalho, e trabalhei com grupos de artesãs aqui da Serra do Rio Grande do Sul. E aí, o trabalho era basicamente assim, o primeiro encontro era ouvir o que elas tinham para falar, né? Porque tu não vai chegar com uma coisa pronta, olha, é isso aqui. Então o primeiro encontro era ouvir o que elas tinham pra falar, pedir pra elas trazerem histórias sobre o lugar que elas viviam, e aí depois a gente pediu pra que elas mostrassem o tipo de técnica que elas usavam, porque assim, tem gente que vai gostar do crochê, tem gente que vai gostar da pintura, sabe? Era um grupo bem misto. E aí,
Aí depois que elas contavam as histórias sobre as cidades e que elas mostravam as técnicas, a gente ia alinhando juntas o que elas iam começar a pintar, a produzir, bordar, enfim. Porque senão assim, ficava um monte de senhorinhas pintando pano de prato de caju, por exemplo, e elas nunca comeram um caju, porque o caju não é uma fruta daqui. Então, o trabalhar a identidade das pessoas é trabalhar essa percepção para que a gente pare para olhar, não, o que é daqui, o que é meu? Porque a gente pega, até enquanto adulto, muita referência de outros lugares e sem perceber. E no pegar a referência e começar a pegar a referência, assim, a gente se esquece de olhar, de observar, de ver, o que é meu, né? E o que faz sentido? Mas então é isso, eu acho que o ponto-chave desse seu trabalho com as crianças é despertar nelas essa observação do próprio lugar que elas vivem. Porque a partir do momento que a pessoa toma consciência do seu lugar, seja criança, seja adulto, seja adolescente, ela começa a se sentir parte e a querer fazer coisas pra melhorar o lugar, começa a querer fazer coisas pra integrar mais, sabe? Aula integrada. Amada. A mãe tá aqui adorando o seu curso. Ela quer interagir. Quer interagir? Laís, professora Ligi, aula integrada. Amei. Ai, mas é muito bom. Mas é isso, eu acho que só falar sobre... Porque, enfim, eu leio assim, mas eu leio sobre tudo, né? Vem inspiração tudo quanto é parte. Mas falar sobre isso é um tema que eu amei também, sabe? Então, a sugestão dessas aulas de pertencimento, de criatividade, porque isso é um processo. É um trabalho, assim, e é algo que tu não vai estudar uma única coisa, tu vai estudar várias coisas e vai depois colocar um pouquinho disso no teu trabalho final. Então vai ter texto, vai ter ilustração, vai ter observar o lugar, vai ter essa questão de se situar, né, enquanto pessoa num lugar. E nesse... nesse processo todo eu também tô super me revisando com as coisas daqui, né? Porque agora eu tô morando numa cidade que é relativamente nova pra mim. Nem fez um ano ainda. E eu acabei criando uma conexão devagarinho com o meu bairro. Porque assim, aqui não tem, todas as ruas são tipo um areião, assim, porque é uma área bem mais afastada do centro. E aí é pura areia as ruas, sem placa, às vezes E aí tem essa coisa assim, não tem placa, eu tava tava tendo dificuldade pra ensinar as pessoas a chegarem aqui, quando alguém queria vir. E aí eu comecei a fazer umas plaquinhas com o nome das ruas, porque é isso, eu pertenço a esse lugar, eu quero fazer melhorias pra esse lugar, né? E o que eu posso fazer, né? Com as minhas aptidões, com o meu trabalho, né? Com essa minha consciência, poxa, vou fazer umas plaquinhas. Se eu pensar assim, não, placa é responsabilidade da prefeitura, eu simplesmente vou ir jogando essa responsabilidade pra outra pessoa e talvez isso nunca vai ter uma sinalização legal aqui. E o pertencer é justamente isso, é se sentir tão parte do lugar de querer fazer melhorias, assim, querer viver bem, querer integrar. A questão do lixo agora, é uma questão que tá acontecendo, assim, porque não tem coleta seletiva. E o simples fato dessa limitação de não ter coleta, nem seletiva nem normal. Então, assim, essa limitação de não ter coleta tá me ensinando a fazer várias coisas com o meu lixo, a reduzir o volume do meu lixo, a repensar melhor nas coisas que eu compro, a sempre ir no mercado e levar a sacolinha, as ecobag, lixo orgânico, colocar na hortinha. Mas é muito isso, pela percepção e pela falta das coisas, tu aprende maneiras criativas de lidar com um problema, né? Com um problema, enfim, e lidar com o teu lugar, assim, porque a partir do momento que eu também tomo consciência do meu lixo e começo a colocar na horta o meu lixo orgânico, eu vou falar pra uma vizinha, olha, por que tu não faz isso aqui também, né? Porque, e a partir do momento que os vizinhos vão fazendo, vai diminuindo o volume de lixo de todo mundo. Isso pode ser, numa ruazinha, no bairro, começar pequeno, mas vai impactar. Sim. Eu vou e volto, né, nas coisas. Meus alunos, eles estão trabalhando no município, né?
Mas, assim, é aquele trabalho na área de ciências humanas, eu acho, ciência da natureza, nem sei que parte é, porque não compete a mim. Mas não tem essa parte do pertencimento. E eu achei, assim, que esse projeto de arte vai ser super interessante, porque vai casar, né? Tá, essa é a minha cidade, mas daí, né? Porque aonde eu pertenço, né? Eu só tô vivendo nela, mas o que eu tô... Mas eu acho que essa coisa do desenho, tu também pode pensar em algo que eles vão fazer, mas que seja juntos, assim, no coletivo e pro lugar, que seja alguma coisa pra escola, sabe? Mas isso a gente tem que ir pensando, assim, mas alguma coisa que eles possam entregar algo grandão. Teve um vídeo que eu passei sobre uma ação que eu fiz pra uma marca, que era assim, é uma marca de vestido. É uma marca de vestido, e aí com uns retalhinhos a gente pegou várias latinha de milho, latinha, e encapou essas latas com tecido e plantou umas florzinhas e saiu prendendo pelo bairro, pelos postes do bairro, lá em Porto Alegre. E aí assim, ó, a gente fez uma publicidade, né, pra essa marca, né, usando os tecidos pra encapar as latinhas, pegou latinhas que iam pro lixo, fez as mudinhas e colocou nos postes. Então, assim, ó, isso impactou a vida também das pessoas que estavam caminhando e, olha só que massa isso aí, né, uma coisinha diferente, que seja Lá em Porto Alegre tem muitas essas intervenções urbanas, assim, tipo, de colar adesivo, fazer lambe, coisas que vão impactar e que não vão também gerar muito gasto, né, porque eu acho que tem essa limitação financeira também, e seria legal trabalhar essa consciência nas crianças de, tipo, como tu vai colocar projetos no mundo sem tanta condição, assim, sem tanto investimento. Então essa coisa das latinhas e flores, olha, já é um caminho para talvez as crianças, quando chegassem nessa parte de fazer coisas pro município, fazer algo assim. É interessante. Porque daí tu vai aprender a trabalhar com resíduo, né? Tipo, resíduo é o quê? Talvez até pegar alguma roupa que tá furadinha. Tipo, leva alguma roupa que tá meio batidinha, tá meio furada, não dá pra usar. E aí, com o próprio tecido dessa roupa, encapa umas latinhas. Ali, terra, tem rafu, né? Pega umas mudinhas e florzinha. E outra coisa, no interior eles não têm coleta de lixo, né? Então, assim, a escola tem uma grande coleta de lixo que acontece anualmente, que entra lata, vidro, esses lixos, assim, que não são orgânicos, né? Então, eles têm muito disso em casa e não tem destino, né? E aí também é isso, e essa coisa assim, ó, esse trabalho também é um trabalho artístico, né? Também é um trabalho de intervenção urbana, e é um trabalho que talvez não vá frustrar tanto algumas crianças, porque se tu limitar a produção das crianças a só fazer algum trabalho de artes e a arte se limitar ao desenho, tem crianças que não vão achar que desenham tão bem, por exemplo. Tem crianças que, não, prof, não vão pilhar, porque não... Enfim, não é que não desenham tão bem, mas tem crianças que não vão se identificar tanto com a arte no desenho. Porque quando tu estuda arte no colégio, ou tu gosta, ou tu odeia. Por quê? Porque no colégio a arte se limita apenas a desenhar, a tu saber desenhar. E aí, às vezes, tipo, tem crianças que não se identificam, só que a arte é muito mais ampla. A arte não é só um desenho no papel, é uma interferência urbana, é um pensar diferente, é trabalhar com outras questões também, sabe? Vai ter criança que talvez não vá querer fazer o desenho, mas ela trabalha muito bem com colagem, com maquete, ou gosta de fazer fuxi com retalhinho. Enfim, eu acho que pensar nessa coisa do pertencimento e colocar essa coisa mais artística teria que teria que abrir caminhos assim para que a arte não se limitasse só no desenho, para que as crianças entendessem que a arte não é só fazer um desenho e tentar fazer um desenho bonito. Que a arte é muito mais que isso, né? Não sei o meu casaco. E o calor aqui. Eu tô demorando. Não, aqui tá...
é que de manhã tava uma neblina, uma coisa, uma cerração baixa. E aí agora já tá melhor. Mas Alana, eu acho que é isso, sabe? É ver com os próprios alunos e trabalhar essa questão da arte e do pertencimento como a arte além do desenho. Sim. Então, Mas assim, agora eu já tenho uma ideia de onde começar, assim, de por onde começar, né? porque E aí no desenvolver, no andar da carruagem, a gente vai elaborando outras ideias e e até assim, porque assim, se tu chega com uma ideia pronta, que nem tu disse, tipo, as ideias elas vão se transformando. Às vezes começa com uma coisa e vai acabar em outra totalmente diferente. E isso também é entender os teus alunos, entender o processo deles, sabe? É fazer com que a educação fique uma educação viva, né? Porque as crianças vão fazer de acordo com as aptidões delas, com o interesse delas. E tu vai já propor algo diferente, né? Que tu vai propor a escuta. Tu vai dar a voz para elas. Tu vai ser uma adulta que tá se colocando lá em posição de uma professora, de uma guardiã, mas tá ali para dizer, olha, me contem coisas sobre o lugar de vocês. E nem sempre, às vezes a gente fica nessa teoria, mas nem sempre a criança vai ter... Eu não sei qual é a faixa etária delas. É 9, 10 anos. Talvez para ela não seja fácil entender toda essa teoria, tá, mas o que eu gosto, né, talvez tu vai ter que achar caminhos para que a criança vá tendo esse despertar, né, porque às vezes, pro adulto é bem, não é que é bem mais simples, mas é mais fácil, né, porque às vezes a criança, eu não sei, que a gente às vezes limita uma criança, né, acho que não, ela não é capaz de pensar poxa, por que tu tem que estar ali, ó, em cima da criança? Porque ela não é capaz de pensar? Não, talvez ela pensa e tu não é capaz de ouvir, né? Não tu, né? Mas eu quero dizer assim, a maioria dos adultos já fica subestimando. Mas... Sim. Deixa eu ver, mas eu acho que nesse projeto eu enxergo mais ou menos isso, para tu trabalhar com elas assim, primeiro nessa coisa da fala, para não chegar lá assustando, olha, vamos fazer um desenho assim, mas tipo, primeiro trabalhar com essa coisa da fala, né, dela listar os lugares, de fazer algum textinho. Eu gosto muito de trabalhar também nessa questão de objetos. Tipo, pra criança trazer alguns objetos que falem sobre a história dela. Eu já dei essa atividade em aula pra criança também, e é muito legal, assim, porque veio assim, o menininho trouxe, esse aqui foi meu primeiro ursinho, meu primeiro livro. O primeiro livro que eu ganhei, o primeiro ursinho. E foi muito fofo, sabe, de escutar essas mini histórias. E isso também ajuda a elas a elas ir perdendo um medo de falar sobre sentimentos, sobre as coisas dela, porque a partir do momento que tu dá essa tarefa de casa pra criança, olha, vocês têm que trazer 5 objetos que contem a história de vocês. 5 objetos que contem, prof, mas o que é? O que vai ser? Não sei, 5 objetos que estão contando a história de vocês. Tu vai passar a bola pra elas, sabe? Sim. Tu vai passar a bola pra elas e elas que vão chegar em casa e vão pensar, quais são objetos que contam a minha história? O que eu vou levar? E aí tu vai se surpreender, entendeu? Porque vai ter 1000 coisas. E elas vão fazer uma atividade assim porque, tipo, todo mundo gosta de falar sobre si, né? E todo mundo se sente seguro quando vai falar sobre si, sobre as vontades, sobre as coisas. Quando eu me apresento e começo a falar sobre viagens, por exemplo... Só flui, entendeu? Porque é uma coisa minha, eu gosto e tal. E às vezes eu me embaralho um pouco pra falar. Na primeira aula eu tava assim, meu Deus do céu. E daí todo mundo me conhecia na aula. Eu pensei, mas pra que eu vou falar isso? Porque todo mundo me conhece, já sabe. E daí eu comecei a me atrapalhar, comecei a ficar nervosa, sabe? Mas é isso, né? A gente é umas crianças também, né? Mas sempre pensar nisso, assim, em despertar pra que elas sejam as protagonistas dessa história. Então, como é que tu vai ser protagonista de uma história? Se apropriando. Vou me apropriar dos objetos primeiro que contam essa minha história. E é isso. Eu acho. E a ideia, a ideia que eu sugiro, por exemplo,
é que tu não chegue com elas assim. Agora que eu vi que a minha internet tá lá embaixo. Milagre que não travou nem nada. Tá, tô dando umas cortadas. Ah, tá. Tá, então. É que agora veio o sinal dele. Mas assim, ó, a ideia não é que tu chega pra ela já com uma atividade de desenho. Tá? Algumas crianças vão te odiar, né? Tipo, chega lá, vamos fazer o negócio. Então vai aos poucos, vai introduzindo. Pede pra criança trazer uns objetos. Pede pra criança fazer umas anotações, sabe? Tem em uma das aulas, eu não sei se... Talvez a gente marca um outro papinho, não sei como é que tu tá de tempo também. Eu sugeri e ensinei como fazer uma zine. Que é aqueles livrinhos, sabe? E é um livrinho que ele não precisa de costura. É um livrinho de dobradura. Ah, tá. E aí não precisa de costura, não precisa de nada. Então é só uma folha de ofício que daí tu vai dobrando e faz o livrinho. E a ideia desse livrinho, que tipo, eu ensinei a fazer o livrinho e tal, era pra que elas contassem nesse livrinho a história de cada objeto que elas trouxeram. Algumas não fizeram, né? Porque aula online é o desafio. Nossa, tu chegou a dar um tempo de aula online? Não. Ainda bem. Eu tô com todos os presencial, eu só tenho a distância e o nosso ensino remoto é atividade impressa, não tem aula online. Tá louco, gente, não. Depois que eu comecei no projeto, assim, pra dar aula online pra criança e pra adulto, eu fiquei, assim, toda sororidade do mundo pros professores, assim. Eu me coloquei no lugar, assim, porque é isso. Tu tem que manjar do programa que vai passar a aula, né? Tu tem que ver uma edição, tu tem que... No caso, tipo, a gente tem que gravar umas aulas, assim. Meu Deus, além do trabalho de tu fazer a aula, de tu produzir, de tu pensar, eu só fiquei pensando na exaustão dos professores, sabe? Ainda bem que eu tô muito O povo aqui de Palmeiras também, professorada, que já não sabe. Ainda bem que a Neuza tá aposentada, senão eu não queria. Ah, não, ó, sério, eu fiquei... Coitados, assim. Me deu um dó. Vocês vão demorar? Não, é só entregar lá e assim. A minha mãe tá cirurgiada, mas ela não para em casa, ela vai sair. Limpar a casa não consegue, né? Bater perna, tiotina. Não. Mas Tchau. Deixa eu ver. Ó, mas tu quer... Sei lá, tu quer pensar nessas ideias e talvez depois... Talvez depois no decorrer da tua aula, no decorrer das coisas, a gente vai conversando mais vezes. Porque, tipo, eu acho que agora tu tem várias ideias de ponto de partida, né? sim. Eu já falei pra eles que nós vamos ter uma conversa contigo, então eles já estão assim ansiosos, esperando a conversa pela artista. Aí, esses dias eles estavam comentando na sala de aula, prof, você sabia que tem gente que coloca uma coisa na orelha que fica redonda, assim, aberto? Eu disse, eu sei. Aí eu vou chegar lá assim, ó. Mas pra quando tu tem ideia de marcar esse papo? Mas olha, sei lá, eu atendo eles em sala de aula terça, meio turno só, antes do recreio ou depois do recreio, daí quarta, quinta e sexta dia. Daí tanto faz, pode ser qualquer. Porque assim, só pra eles terem uma conversa e só fechar a porta. Tá. E aí, sei lá, tu pode já questionar eles um pouco sobre o lugar onde eles vivem. Pra que eles contem um pouco. Aí eles vão te falar que eles correm atrás de vaca, que as vacas estouram a cerca elétrica e dia de chuva é muito ruim.
Ai. Tu vai gostar de ouvir as histórias dele. Tá, mas assim, ó. E aí eu tenho um que... Pode falar. Não, tipo, tu tem mais ou menos um cronograma, assim, ou tu ainda vai fazer esse? Porque qualquer coisa a gente podia falar essa semana, a gente abre o vídeo com todo mundo. Essa semana, então, quarta de tarde? Tu disse? Não. Pode ser. Pode ser quarta de tarde. Tá, eles têm aula em turno integral, é isso? Não, só de tarde. Tá. Tipo, terça, eu atendo eles do horário da entrada até antes do recreio. Uhum. Entendeu? Eu atendo só meia tarde na terça. Tá. E aí, quarta, quinta e sexta, eu atendo eles a tarde toda. Porque eles têm disciplinas separadas, aí é outros profs que atendem. Tá, então vamos marcar por mim quarta de tarde ou quinta de tarde. Tá, beleza. As gurias lá da escola, elas estão transmitindo aula pelo Google, pelo Classroom. E aí ela transmite pros alunos lá na escola e a prof em casa. Então eu acho que vai ter um jeito de nós abrir assim essa conversa aqui do Google Meet e você conversar com eles no telão, assim. Ou até, porque... Eu tenho que perguntar. Então, tá, então assim, ó, então talvez vamos deixar pra quinta ou pra sexta, porque daí tu tem um tempinho de se organizar com essa parte da estrutura. Daí tu vê bem certinho, porque eu vê bem certinho como é que é. Porque são quantos alunos, mais ou menos? Não pode ficar todos juntos. Essa semana acho que eu vou ter 11 na sala. Caralho! Mas eles são de amor. Tá, então tu vê bem certinho essas questões técnicas e talvez o começo, porque daí assim, ó, tu vê um dia pra tu já começar, pra tu dar uma introduzida nesse tema do pertencimento, porque daí eu chego já, converso sobre isso, mas eu acho que a nossa conversa vai ser muito também, tá, eu vou falar algumas coisas assim, mas eu acho que vai ser muito pra instigar pra que eles já comecem a contar as coisas, né? E aí depois a gente pode fazer, ó. Olhar pro lugar, né? E aí depois a gente pode fazer alguma coisa assim, tipo, uma oficina então da pintura, da pintura aquarelável. E tu pode também trabalhar, por exemplo, com guache, sabe? Ou trabalhar, uma coisa que eu acho muito legal e que eu não sei se nas escolas eles fazem ainda, é coisa de maquete, sabe? Eles adoram, eles amam. O que precisa construir. Nossa, eles fizeram umas maquetes, eu vou te mandar umas fotos pra tu ver. Eles adoram. Tinta guache, eles também gostam muito de brincar com tinta guache. Pois é, e é legal, assim, eu fiz umas casinhas também, olha só, eu até tinha separado aqui, elas pra te ver. Que elas são de camadinhas de papelão. Sim, ai que lindo! Olha, e daí, deixa eu ver se tem mais, ó. Mas tu tá vendo que são camadinhas de papelão cortadas, e aqui não é, tipo, aqui são também, ó. Enfim, é tudo camadinhas, os passarinhos também, sabe? É tudo camada de coisas recortadas e coladas. E talvez isso é ajude mais, assim, tipo, uma modelagem mais 3D, assim, ajude mais do que no desenho em si. Desenho. Porque eu tenho muito essa coisa de tirar essa coisa que a arte é só o desenho na folha do papel, sabe? Porque a arte é um leque, é a tua imaginação, tu pode fazer qualquer coisa. E às vezes tem essa, tipo, tem sempre um aluno que vai dizer, mas eu não desenho muito bem. E a partir do momento que ele fala que não desenha muito bem, ele já tá bloqueado, ele já vai se bloquear e ele talvez não vá se esforçar tanto, porque já é muito tem que trabalhar com outras questões também, tipo, a gente não sabe, né, os bloqueios que a criança tem, enfim, você não vai chegar pra ela e dizer, não, é fácil, desenha assim, porque às vezes ele não tem aptidão, não tem interesse, não gosta, mas se tu pensar na arte e nesse projeto como algo que tu possa montar, que tu possa construir, que vai ter desenho, mas tu vai fazer coisas, não só na folha do papel, talvez isso vai despertar mais para que eles, sabe, para que eles deixem mais a criatividade fluir, assim. Então, Sim. maquete, esse tipo de colagem, porque tem umas coisas aqui que eu fiz, ó. Eu fiz aquarela,
Por exemplo, esse arco-íris é uma aquarela que eu fiz no papel. Aí eu recortei e colei aqui, sabe? Essas outras folhagenzinhas aqui, por exemplo, são recortes. E daí tu vai misturando um recortezinho, sabe? De uma folhinha que às vezes tu não consegue desenhar, mas tem uma revista. E daí o ter uma revista é tipo, instigar a criatividade para eles procurarem alguma foto de alguma árvore. E dar uso, que daí tu vai misturar desenho, vai misturar colagem, né? E é isso, que daí a criança ela não vai ter como dizer, eu não sei fazer. Não, vamos aprendendo juntas, vamos... Pra tirar essa ideia que as aulas de artes é só aula pra desenhar no papel, né? Sim. Mas eu acho que vai ser bem massa. Eles têm isso muito forte neles, como tanto quanto a gente teve, assim. Porque agora em sala de aula eu penso assim, nossa, como a educação, ela realmente tá parada, assim, sabe? Quando a gente sai pra fora, fazer aula lá fora, eu trabalho atividades que eu trabalharia em sala de aula com eles. E pra eles aquilo não é uma aula. Porque a aula é tu sentado na sala de aula, atrás do teu colega, copiando do quadro daquele sistema, né? Aí eles chegam em casa e falam pros pais, hoje não fez nada, a gente só ficou lá fora. Mas trabalhando lá fora, gente, pelo amor de Deus. Mas eles seguem muito essa linha, assim. E essa questão de artes é isso também. E o quanto eu fui, assim, não sei desenhar, não gosto de desenhar, tenho esse bloqueio. E quanto na minha formação foi fraca essa parte de artes, assim. A gente praticamente não tem uma formação pedagógica nessa área, né? Mas aí quando chega na sala de aula, tu tem que virar, né? Só que eu não quero fazer igual. Sim. Não, tu já tá tendo uma consciência, já tá tendo esse despertar. E eu acho que não é nem assim, porque ainda se na formação, por exemplo, tu tivesse umas aulas assim pra instigar mais, umas aulas sobre educação viva, sobre, olha, tu não precisava ter cadeiras assim pra aprender técnicas de desenho, mas tipo, cadeiras pra aprender a pensar, aprender a explorar, sabe? Coisas pra deixar os adultos livres também, mas é isso, o modelo de educação tá naquelas caixinhas, né? E aí tu estudou a vida inteira naquela caixinha, tu fez a graduação naquela caixinha, só que agora, esse momento que tu tá vivendo, assim, tipo, transitando, então, da graduação pro colégio, tipo, chegou a tua hora. E aí? Tu vai querer aplicar as mesmas coisas ou tu vai querer se esforçar pra propor coisas diferentes? Porque a partir do momento que tu também propõe uma coisa diferente, é um desafio pra você, pras crianças e pros pais. Porque imagina a criança chegar em casa, a gente não fez nada, só ficou lá fora. Né? Os pais vão também estranhar, opa, como assim? Meu filho não tá aprendendo? Ele não tá sentado na sala de aula, não veio com o caderno copiado, não deve estar aprendendo nada. Então é um desafio assim, tipo, é pra todo mundo, né? Pro professor, pro aluno, pros pais, porque tu vai reaprender maneiras de educar. Porque às vezes é isso, tipo, tu aprende bem mais observando. Tem que ter a teoria, enfim, não tô questionando essas coisas, mas a gente, enquanto adulto, por exemplo, quando tu vai ver, tu quer fazer um bolo, tu gosta de fazer um pão, sei lá, tu vai observar alguma outra pessoa fazendo, tu vai pedir, me ensina a fazer essa receita. Às vezes tu vai aprender com mais facilidade do que tu ver algo na internet, do que tu abrir um livro com uma página de receita e vai ter uma receita lá. Porque quem tá fazendo já tem a experiência, sabe? Já sabe alguns macetes, já vai te passar alguma coisa. Então, é isso. E coisas simples também, do dia a dia, já são verdadeiras aulas. Se tu vai pegar esse fato de fazer um bolo, o que tu vai aprender? Tu vai aprender a seguir uma receita, a talvez inventar algo diferente, a escutar quem já fez esse tipo de bolo, e o que essa pessoa tem pra dizer. Tu vai saber sobre medidas, né? Sabe? Sobre medidas, sobre quantidade. Então, se tu for pensar em situações assim muito comuns e do dia a dia, tu sempre tá aprendendo. Desde quando tu levanta da tua cama, tudo é aprendizado. É só a gente que vê, às vezes, o aprendizado como
sentar na frente de um quadro e copiar coisas. Mas tu tá aprendendo a fazer um bolo lá, tu vai saber sobre quantidade, sobre medidas, unidade de medidas. Acho que tu esses dias estava trabalhando com números, com contas, eu não vi. Tu fez uma tabelinha. Sim, eu tava... O material aquele de multiplicação? Eu acho que eu vi uma coisa nos stories. É o material de multiplicação. Se eles entenderem o conceito, as caixinhas de ovos eu usei. Mas é isso, sabe? É tipo, tudo que mais... A gente sempre tá aprendendo. E a gente tem que ter essa consciência de que tudo é aprendizado e que tu pode aprender de maneiras diferentes. Tu pode aprender brincando, tu pode aprender de uma... Tu tava na aula da... Tem o seu jeito Tu tava... de aprender, porque essa questão dessa caixinha de ovos com as pecinhas, alguns amaram e alguns simplesmente não querem ter na frente, assim, eles não se adaptaram com aquilo, sabe? Então, cada um tem o seu jeito de aprender mesmo, né? Cabe a nós ir buscando as formas. Sim. Porque Na aula da... tu tava numa aula que eu contei sobre uma experiência numa escola de educação viva, que era assim... Que as crianças estavam pulando lá numa cama elástica, pulando, e aí o guardião foi lá e falou, olha, é até tantos quilos. E aí as crianças continuaram pulando. E ela ia lá e repetia essa informação. Até que uma das crianças começou a se questionar assim, não, o que é isso aí que o adulto está dizendo? De quilos e tal. E aí eles foram até a sala dos materiais, se pesaram, somaram os pesos, né, e entenderam, não, isso quer dizer até tantos quilos, a gente não pode, porque a gente tá passando. E aí foi, claro, é um processo mais pro adulto, porque pro adulto é fácil chegar e falar, sai 2 dali, não pode. É muito fácil, né, falar isso, mas é difícil despertar essa autonomia das crianças e tu, porque tu vai estar trabalhando com as crianças, mas vai estar trabalhando com você enquanto adulto. Claro. E às vezes é mais com você, e é mais dolorido com você, assim, porque é muito fácil tu falar, não, faz isso. E também tem outro, que na teoria, às vezes, na teoria da educação viva, às vezes a gente acaba meio que se perdendo um pouco, porque é a vivência, né? São crianças, então que a gente disse, às vezes tu planeja uma coisa, mas no decorrer, no andar da carruagem, as coisas vão se ajeitando de uma outra maneira. Então... Sim. Aí eu questiono muito eles, provoco muito eles nessa parte, principalmente na questão de matemática, porque eles sabem realizar o cálculo, eles sabem que o cálculo tá certo, e eles vêm e perguntam, prof, tá certo? E eu digo, faço uma cara assim, digo, será que isso aí tá certo? Meu Deus! Aí eles botam e quebram a cabeça resolvendo o cálculo. Aí eles vêm, prof, não tem outro resultado, então tá certo, né? Não, prof. Tipo, eles precisam que um adulto diga pra eles que é assim. Porque eles não têm essa capacidade, eles têm essa capacidade, mas eles não aprenderam a utilizar essa capacidade de dizer, não, eu fiz sim, eu sei que é assim e tá certo. Porque imagina, o adulto na vida deles é a pessoa que manda, que diz, o adulto é que tem consciência das coisas, isso tá certo, isso tá errado, então eles precisam ter essa aprovação. Tipo, mesmo que eles tenham a consciência, não, tá certo o cálculo, mas eles precisam ter essa coisa, olha, me dá esse teu aval, você como adulto, porque você, o adulto, é o dono da razão. E é isso, o adulto sempre se coloca nessa posição do saber mais, de ser o dono da razão. E claro, a gente já tem uma bagagem, né, uma experiência, tu vai saber mais coisas, mas nunca também julgando a capacidade da criança, porque nós, crianças e adultos e adolescentes, a gente tá sempre aprendendo, a gente tá sempre evoluindo, sempre vai ter alguma coisinha pra gente se melhorar, né? Mas deve ser uma experiência bem louca, assim, tipo, viver o dia a dia dessa educação e desse estilo.
é muito bom, tu sabe que assim, e é difícil fazer isso dentro de uma escola, vamos dizer assim, tradicional, né? Porque eu faço muita pouca coisa no quadro para eles copiar, né? E aí, semana passada, então, eu tinha um texto que eu queria que eles copiassem, que trabalhava sobre medos, superar os seus medos. E aí, a diretora da escola chegou na sala e ela viu aquele quadro feio e ela disse: opa, hoje tá boa a coisa, sabe? Aí tu tem que dizer: hoje tá ótimo. Mas tudo bem, eu tô fazendo esse trabalho que eu quero, entende? Não tenho, assim, intervenções, mas pra dar escola é outra coisa, né? Uhum. Mas é isso, daí até tu, enquanto adulto, às vezes precisa lá do aval do outro adulto e tipo, pá, que droga, sabe? Mas é pequenos pensamentos que vão se quebrando. Talvez o pensamento dela tu não vai quebrar agora, mas o pensamento das crianças, ela já vai... Sim. Eu fico imaginando como eles vão estar com outra professora o ano que vem. Mas a professora... Nossa. Eu esses dias eu tava com uma vontade assim de... Claro que eu romantizo as coisas, né? Porque eu nunca tive uma experiência em sala de aula, né? Enfim, eu trabalho com criança, mas eu dou oficina. Agora, inclusive, olha só que massa. Eu vou... Tem que vir pra cá, vamos fazer uma oficina. Porque assim, ó, eu fui lá pra 13 de maio trabalhar numa escola rural também, dar uma oficina para as crianças da escola rural. E aí agora em setembro, eu vou lá pro Marajó, dar uma oficina para crianças também, de pintura, bem nessa temática do pertencimento também. E aí, mas eu fico pensando, seria... Então vamos marcar, nossa. Vamos. E eu quero ir pra lá também, porque eu quero pintar umas coisas ali na escola da Tami, assim, quero colaborar com as coisas que eu sei fazer e como eu posso, né? Mas... o projeto da Tami também tá dando muito certo, né? Legal. Mas é isso, o meu, é desafiador, né? O meu da escola da floresta deu uma parada, assim, a gente achou um lugar, mas é muito longe, tá meio complicado, assim, a conciliar o financeiro com a ideia surreal da escola da floresta. Eu vou te mostrar depois uma foto. Peraí, deixa eu te mostrar agora. Porque aqui, como tem as crianças aqui do bairro, é isso, eu tô tentando fazer coisas pra despertar nisso, ir trabalhando com elas, enfim. Mas eu deixo as coisas... Eu queria engessar um dia da semana pra abrir a casa, pra que elas viessem aqui e tivessem acesso a livro, a material de arte, enfim. Mas eu tenho que me organizar primeiro, me estruturar, porque tem meu trabalho, tem as obras, tem coisas que eu quero fazer, então eu não posso... E você tem que atender elas, né? Eles vão chegar, eles vão se usar do lugar, mas eles vão querer essa atenção. Mas assim, ó... Eles precisam desse olhar, dessa companhia. Porque não é assim, uhul, vamos fazer. Não, é tipo, tu tem que estar ali, tá ali no espaço como uma guardiana. Que esse é o termo que as escolas às vezes usam, assim. Mas é isso, eu quero me organizar pra fazer algo assim. Deixa eu te mostrar. Peraí, deixa eu achar onde tá. Olha só. Não sei se vai dar pra ver, mas... Tá... mais ou menos. Depois eu vou... Eu não consigo compartilhar a tela, mas assim, ó. Eu fiz um clubinho. Aqui tem uma casinha de livros, ó. Mas eu vi Já viu? Isso aí já. Uhum. E aí eu fiz aqui, invadi um terreno aqui, né? Mas a ideia é justamente essa, deixar essa casinha com vários livros, né? Pra que elas comecem a pegar de uma maneira bem orgânica, assim. E tem um espacinho, coloquei uns materiais de arte, assim. Mas é isso, tipo, eu consigo ver daqui onde é que eu tô. Tipo, agora não tem ninguém. Mas aí tem um balancinho, tem lá a mesa e tal, mas é isso, tipo, tá ali o espaço. E aí eu fiz uma coisa meio de autogestão, assim. Dei umas coisas, mas tipo, vocês que limpem, vocês que organizem. Tá aqui, mas tipo, vocês têm que... vai ter chuva. No dia de chuva, vocês têm que vir aqui e recolher as coisas. Não os livros, porque os livros estão na caixinha, mas sabe? Veio, usou, viu as coisas, leu o livro, devolve no lugar. E aí é muito isso, assim, também. Tipo, tu deixar
deixar as coisas fluírem, dar umas pequenas ordens, mas fazer com que eles tomem a consciência que, pá, se chover e se molhar, o problema virou deles. Eu falei, ó, esse tempo eu fiz uma coisa também nessa questão de gestão sobre as bicicletas, que eu comprei umas bicicletas para as crianças aqui, e aí, tinha, óbvio, né, que tinha mais criança do que bicicleta. E aí, daí eles vinham aqui e se entregavam, fulano andou o dia inteiro com a bicicleta e não me emprestou. Vocês têm que ver entre vocês. Daí as meninas contra os guri. Gente, tem mais menina e tem menos guri. Vamos tomar rédea disso aí, sabe? Não deixa ele, só porque ele é menino, usar mais tempo bicicleta. Mas também, vocês vão ter que se organizar. Eu vou ser ali, vou estar numa posição meio de intermediador, assim, mas eu falei assim, vocês que se decidam. Vocês têm que chegar em acordos entre vocês. Eu, como adulta, só vou estar cuidando pra ninguém se estapear, né? Mas, o acordo quem vai fazer, quem tá usando as bicicletas é vocês. E se vocês não chegarem a um acordo nenhum, o problema é de vocês. Mais ou menos assim, sabe? Mas, lavando a minha mão e ensinando eles a fazer o negócio de autogestão. Claro que me frustrei, né? Que é um aprendizado. Isso eu faço muito com eles em sala de aula, porque eles não têm esse lugar certo que eles sentam, né? Todos os anos eles tinham, mas esse ano eu já tirei e falava assim, vai cada um sentar no lugar que quer, se quer trocar de lugar, troca, se quer puxar a classe lá pro meio da sala, puxa, se quer pro canto, puxa. E aí eles têm que se organizar entre eles, né? Aí, prof, mas eu queria sentar aqui pra você. Vai resolver isso com ele, ou vai sentar amanhã, eu não quero nem saber. Vai chegar mais cedo? Vai com eles, assim. E vão se resolver, assim, sabe? Já tem 9, 10 anos, tem que aprender a lidar com os seus problemas e com as suas soluções também. Mas é isso, sabe? E claro... Mas às vezes eles se pegam no pau, assim, resolver os problemas. Mas a liberdade dá um trabalho, né? E imagina, a criança fazer a gestão. E elas não eram acostumadas a poder escolher os lugares. Cada um tem os lugares certinhos, mas chegou uma prof que disse que eu posso sentar onde é que eu quero. Chegou uma prof que ela me deixou livre. E agora, o que eu faço? Né? De tão presa que às vezes eu acho que elas não sabem ainda lidar com essa liberdade. Mas que nem tu disse, já tem 9 anos, tem. Vamos seguir. Mas é isso. Então nós vamos fazer a nossa conversa online, mas a gente vai deixar a nossa aula presencial marcada também. Então daí, só pra me organizar também. Quinta ou sexta de tarde, antes disso tu vai alinhar como é que vai funcionar nessa questão das tecnologias, né? E aí tu vai me avisar pra ver, pra que eu me programe, assim. Mas eu já deixo meio pré-agendado na quinta ou na sexta. Só ver como é que tu vai transmitir e tal. Porque eu não tinha me passado pela cabeça, assim, como é que ia ser. Porque eu vou estar ouvindo... Não, como é que é? Elas vão estar me ouvindo, mas elas vão poder falar. No projetor não vai poder falar, né? É, a questão do microfone. O alto-falante, beleza, mas a questão do microfone, né, delas fazerem a pergunta e você conseguiu... Sai, cachorro. Mas eu acho que tem como eles fazem isso no Google Classroom. Eu não sei se você trabalhou no... Não. É que daí cada escola vai ter o seu, né? Mas talvez também, se vocês quiserem, vocês podem mandar o convite e aí eu entro porque eu sempre uso o Meet. Mas aí vocês criando o negócio, você já tem essa sala, aí vocês criam isso, me convidam e aí... Sim, pois é. Eu vou ver essa semana, daí a gente se fala. E aí quando você vier pra Palmeira, então fazer esse projeto da Thumb, daí você me avisa e eu tenho planejamento. Tá, eu vou... Peraí. Eu vou encerrar aqui, porque eu tenho que encerrar uma gravação. Eu acho que... Tá. E aí eu já volto pra falar contigo. Agora que eu mudei o negócio de visualizar as coisas. Peraí. Então encerrando aqui. Só um pouquinho.